Meu nome é Valéria Azevedo e durante muitos anos eu aprendi da forma mais dura que o silêncio também pode machucar. Eu não herdei nada, não ganhei ajuda de família rica. O que eu construí nasceu depois de uma queda feia, daquelas que deixam a gente sem chão, sem dinheiro e sem rumo. Anos atrás, eu dividia a vida e os negócios com um homem chamado Renato Moreira. Éramos noivos, sócios e cheios de planos. Tínhamos uma empresa simples de eventos em Campinas, atendendo festas, casamentos e confraternizações. Eu cuidava de tudo, da cozinha ao atendimento, do orçamento à limpeza no fim da noite. Renato gostava de aparecer, falava bonito, vestia bem e adorava reuniões. Eu acreditava que aquilo era parceria, até o dia em que ele decidiu ir embora. Levou os clientes, fechou a empresa pelas minhas costas e deixou as dívidas no meu nome. Descobri depois que ele já estava com outra mulher, mais nova, cheia de ambições e pouca paciência. Eu fiquei com um apartamento pequeno, contas atrasadas e uma sensação amarga de fracasso. Passei noites em claro, pensando onde tinha errado. Chorei escondida, engoli orgulho e comecei tudo de novo. Foi assim que me mudei para o litoral de São Paulo, uma cidade menor, perto do mar, onde ninguém me conhecia. Ali, trabalhando sem parar, comecei a juntar cada centavo. Anos depois, comprei um terreno abandonado e transformei num hotel. Não era enorme, mas era elegante, bem cuidado e respeitado. O Hotel Costa Serena virou meu refúgio e minha vitória. Cada parede tinha suor, cada quarto tinha história. Eu conhecia cada funcionário pelo nome, tratava todos com dignidade, porque eu sabia como era ser tratada como descartável. Numa terça-feira comum, dessas em que nada parece diferente, minha gerente de eventos entrou na sala com uma pasta grossa nas mãos. O nome dela era Patrícia. Ela disse que havia um pedido especial para o salão principal. Fim de semana prolongado, pacote completo, pagamento adiantado. Tudo parecia perfeito, até ela mencionar os nomes dos noivos. Quando ouvi o nome de Renato Moreira, senti o corpo travar. Não foi susto, foi um silêncio pesado por dentro. Ele estava marcando o casamento no meu hotel, sem saber que o hotel era meu. Li o contrato com calma. A reserva vinha por meio de uma empresa intermediária, nenhuma menção direta ao nome dele. Era claro que Renato não fazia ideia de quem estava do outro lado. Eu poderia recusar, poderia mandar procurar outro lugar, mas algo dentro de mim pediu calma. Respirei fundo, fechei a pasta e autorizei a reserva. Pedi apenas uma coisa, que ninguém mencionasse meu nome. Naquele momento eu não era a dona, eu seria apenas parte da operação. Quando Patrícia saiu da sala, fui até a janela. O mar estava agitado, o céu carregado. Parecia que o tempo entendia o que estava prestes a acontecer. Eu não planejava vingança, mas sabia que aquele reencontro não seria apenas mais um evento no calendário. Ali, naquele instante silencioso, algo mudou. 2 semanas depois, Renato chegou ao hotel com a futura esposa. O nome dela era Luísa. Jovem, elegante, olhar afiado e um jeito impaciente de quem acredita que tudo deve funcionar ao seu redor. Eu acompanhei a visita técnica à distância. Usei o uniforme simples da equipe, cabelo preso, óculos discretos. Para eles, eu era só mais uma funcionária. Renato passou pelo salão sem me reconhecer. Olhou rápido, avaliou o espaço, falou de negócios ao telefone. Era o mesmo homem de antes. Confiante, apressado, sempre acreditando que alguém resolveria tudo por ele. Luísa, ao contrário, fazia questão de ser notada. Reclamou das flores, da iluminação, da disposição das mesas. Nada estava bom o bastante. Nada parecia digno da grande celebração que ela imaginava. Quando um dos garçons tentou explicar algo com educação, ela interrompeu. Disse que funcionário estava ali para obedecer, não para opinar. O tom foi seco, humilhante. Aquilo me atingiu mais do que ver Renato ali.
porque eu conhecia cada pessoa daquela equipe, sabia das histórias, das dificuldades, do esforço diário. Mesmo assim, segurei o impulso de me apresentar. Não era o momento. Os dias seguintes foram tensos. Pedidos mudavam a toda hora, exigências surgiam de última hora. Luísa tratava a equipe como se fossem invisíveis. Renato apenas concordava, assinava papéis, pagava valores altos e deixava tudo nas mãos dela. Na véspera do casamento, passei pelo salão já decorado. Estava bonito, impecável, tudo feito com cuidado. Eu deveria estar orgulhosa, mas sentia um peso no peito. Algo me dizia que aquela noite não terminaria bem. No dia do evento, o hotel estava cheio. Convidados elegantes, música suave, clima de celebração. Eu observava tudo de um canto, mantendo distância. Foi durante o serviço de entrada que aconteceu. Uma funcionária da limpeza, Dona Marta, esbarrou de leve em Luísa. Não sujou o vestido, não derrubou nada. Mesmo assim, Luísa gritou, chamou de incompetente. Disse que gente assim não devia circular perto dos convidados. Dona Marta pediu desculpas, com a cabeça baixa, e eu senti algo quebrar dentro de mim. Renato estava ao lado, ouviu tudo, não disse nada. Foi nesse instante que percebi. Não era só sobre o passado, era sobre quem ele continuava sendo. Voltei para minha sala, fechei a porta, peguei o contrato. Lá estava a cláusula que eu mesma escrevi anos atrás. Clara, direta, sem espaço para interpretação. Desrespeito à equipe anulava o acordo. Meu coração acelerou. Eu sabia que a partir dali qualquer decisão mudaria o rumo daquela noite. Olhei para o relógio. A festa estava apenas começando. E o silêncio, outra vez, pediu para acabar. A música continuava tocando no salão, mas para mim tudo havia ficado distante. Era como se o som estivesse debaixo d'água. Fiquei alguns minutos sentada, olhando o contrato aberto sobre a mesa. Cada palavra ali tinha sido escrita por mim, numa madrugada cansada, anos antes. Na época, eu pensava apenas em proteger meu negócio. Nunca imaginei que um dia aquela regra seria usada contra alguém tão próximo do meu passado. Respirei fundo e voltei para o salão. O clima havia mudado, o ar parecia pesado, os convidados já demonstravam impaciência, o jantar atrasava. Na cozinha, a equipe trabalhava em silêncio. Não era o silêncio da concentração, era o silêncio de quem estava sendo engolido por dentro. Luísa entrou sem avisar, reclamou do tempo, disse que o serviço estava lento, questionou o valor que estava pagando. Um dos cozinheiros tentou explicar que tudo seguia o cronograma. Ela não deixou terminar. Disse que aquilo não era problema dela. Foi quando me aproximei. Peguei um prato que estava sendo testado e provei ali mesmo, perto da bancada. Era um gesto comum de supervisão, mas para Luísa foi demais. Ela avançou, arrancou o prato da minha mão e falou alto para todos ouvirem. Disse que funcionário não comia comida de convidado. Mandou eu ir para a cozinha, porque aquele não era o meu lugar. O salão ficou em silêncio. Renato olhou. Me reconheceu naquele instante, não pelo nome, pelo rosto. Vi nos olhos dele a confusão, a lembrança tentando encaixar peças antigas, mas ainda assim ele não disse nada. Aquilo foi pior do que qualquer grito. Eu coloquei o prato sobre a mesa com calma, arrumei a postura e saí. Não discuti, não levantei a voz. Caminhei pelos corredores do hotel sentindo cada passo pesar mais que o outro. Entrei na cozinha principal e pedi atenção. Todos pararam. Disse apenas uma frase, que a partir daquele momento o serviço estava encerrado. Alguns me olharam assustados, outros aliviados. Expliquei que ninguém seria prejudicado, que todos seriam pagos integralmente, que aquela decisão era minha. Apaguei as luzes da cozinha, desliguei os equipamentos e subi para minha sala. Liguei para a segurança, pedi que se posicionassem com discrição. Liguei para o jurídico, pedi que o documento fosse impresso. No salão, o desconforto crescia, o calor aumentava, os convidados começaram a reclamar. Renato ligou para o número da gerência.
o telefone tocou na minha mesa. Eu olhei para ele vibrando sem atender. Minutos depois, pedi que chamassem Renato ao pátio externo. Disseram que a dona do hotel precisava falar com ele, com urgência. Quando ele saiu do salão, veio apressado, visivelmente irritado. Reclamava do atraso, da comida, do constrangimento. Foi quando me aproximei. Ele parou, empalideceu. Demorou alguns segundos para entender. Perguntou se eu trabalhava ali. Eu respondi com calma. Disse que não trabalhava. Disse que aquele lugar era meu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato tentou rir, depois tentou negociar, depois pediu desculpas. Disse que não sabia, disse que Luísa estava nervosa, disse que tudo podia ser resolvido. Eu ouvi tudo em silêncio. Então expliquei que o contrato havia sido violado, que o evento estava cancelado, que os convidados seriam convidados a se retirar. Nesse momento, Luísa apareceu, gritando, chamando aquilo de absurdo, ameaçando processos. Quando soube que eu era a dona, riu com desprezo. Disse que eu não tinha perfil, que aquilo devia ser algum tipo de brincadeira. Foi ali, diante de todos, que a realidade caiu. A segurança começou a agir. Os convidados foram sendo conduzidos para fora. Alguns filmavam, outros protestavam. Renato ficou parado, sem reação. A festa acabou sem brinde, sem jantar, sem aplausos. E eu fiquei ali observando tudo ruir, sabendo que aquela era a noite mais difícil e mais necessária da minha vida. O pátio do hotel estava iluminado apenas pelas luzes baixas do jardim. Os convidados saíam em silêncio, confusos, alguns indignados, outros apenas cansados. A noite que deveria ser lembrada como a mais feliz da vida deles, terminava ali, no meio da rua. Luísa chorava, o vestido manchado de suor e maquiagem. Gritava com Renato, culpava o mundo, dizia que tudo aquilo era humilhação. Renato não dizia nada. Segurava a própria mala, com os ombros caídos, como alguém que finalmente entendeu onde tinha errado. Ele tentou se aproximar de mim uma última vez. Falou do passado, falou do que a gente foi, disse que nunca imaginou que eu chegaria tão longe. Eu ouvi, com calma, e respondi apenas que não cheguei longe para provar nada a ninguém. Cheguei longe para nunca mais aceitar desrespeito. Expliquei que aquele hotel não era só um negócio, era um lugar construído com dignidade e que quem não soubesse respeitar pessoas não merecia estar ali. Renato abaixou a cabeça, não pediu mais nada, virou as costas e foi embora, seguindo Luísa pela calçada, sem aplausos, sem música, sem futuro garantido. Quando o último convidado saiu, o silêncio tomou conta do lugar. Um silêncio diferente, leve. Voltei para dentro do hotel. A equipe estava reunida na cozinha, alguns ainda assustados, outros emocionados. Eu agradeci, um por um. Disse que ninguém ali era invisível, que cada pessoa fazia aquele lugar existir. Naquela noite comemos juntos. A comida que seria do casamento virou refeição compartilhada. Teve riso, teve choro, teve alívio. Na manhã seguinte, acordei cedo. Sentei na varanda do meu quarto com um café quente nas mãos. O sol nascia calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Um vídeo gravado por um convidado começou a circular. As pessoas comentavam, algumas criticavam, muitas apoiavam. O hotel ficou conhecido como um lugar onde respeito não se negocia. As reservas aumentaram, os funcionários andavam de cabeça erguida. Dias depois recebi um envelope. Era o contrato encerrado, assinado, sem pedidos, sem explicações. Guardei na gaveta e segui a vida. Porque algumas histórias não terminam com vingança, terminam com justiça. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários, você teria feito o mesmo no meu lugar? Siga o canal para ouvir mais histórias reais de viradas inesperadas, onde a dignidade fala mais alto e a vida encontra um jeito de se equilibrar novamente.